Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Guto, terapeuta holístico e astrólogo da Bioesotérica. Esse é o primeiro vídeo do grupo do Telegram da Bioesotérica, onde a gente vai estudar autoconhecimento e usar esse estudo como uma introdução à terapia. Então, o endereço do canal do grupo do Telegram é t.me/bioesotérica. Convido a todos para entrarem e acompanhar esse estudo com a gente. E você que gosta de astrologia, autoconhecimento, terapias holísticas, massagens, ventosa terapia, procedimentos estéticos, reiki, procedimentos para estrias, gordura localizada, celulite. Temos tudo aqui na Bioesotérica e sempre com abordagem terapêutica. Aqui a gente trabalha com estética terapêutica. Segue a página, que se inscreve no canal, dá um like no vídeo, você é muito bem-vindo. E entra no grupo do Telegram, né, ou chama nesse telefone que está no WhatsApp aí no vídeo. É o mesmo telefone do Telegram. E a gente vai conversando para fazer o seu mapa astral, te trazer autoconhecimento além do grupo. Lá no grupo o chat vai ficar aberto para a gente poder debater sobre os vídeos, sobre o conteúdo que está sendo trazido. E sempre eu vou procurar responder a todo mundo e realmente levantar as discussões que estão sendo propostas, e vai ser um estudo lindo. Quero aproveitar agora também para convidar vocês a conhecerem o site da Bioesotérica, que é bioesotérica.wordpress.com. Por enquanto ainda estamos com esse domínio, mas lá vocês vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho com a astrologia e com as terapias holísticas e alguns outros temas. E vão entender melhor como funciona a medicina esotérica e outros temas. E nossos atendimentos presenciais de terapias são todos na cidade de São Paulo, sempre em clínicas próximas a uma estação de metrô. Então sempre tem fácil acesso, é só ligar nesse telefone que apareceu na tela e você consegue agendar uma sessão de terapias ou uma sessão de mapa astral presencial, ou aqui mesmo pelo WhatsApp. Quero começar falando que o ser humano ele tem uma intenção totalmente positiva para o bem. Quem prova isso cientificamente é a programação neurolinguística, falando que o ser humano inclusive não consegue assimilar a palavra não. Isso é um pouco confuso quando chega a primeira vez, mas é totalmente compreensível depois que a gente passa a entender os mecanismos de significação do ser humano. Então, aqui o estudo vai ser uma abordagem totalmente fenomenológica e analítica da dificuldade que a pessoa vai trazer, né, que a gente vai chamar de fenômeno também, mas sendo guiada por ferramentas de autoconhecimento. Isso é inédito e também é uma necessidade que a fenomenologia traz já desde a sua fundação, e ainda não tem nenhum formato, nada que consiga trazer essa rigidez que esse estudo vai trazer para a psicoterapia com abordagem fenomenológica. Então, todo ser humano tem essa intencionalidade positiva, mas nem todo mundo age da mesma maneira. Então, se uma pessoa está passando dificuldade, normalmente ela está usando essa intencionalidade de uma forma destrutiva. E a gente precisa identificar esse ponto onde está sendo gerada essa dificuldade para trazer essa resolução, esse exercício de aperfeiçoamento naquele ponto específico onde o fenômeno de dificuldade se apresenta. Quero dizer que nenhum ser humano é essencialmente mau. Se ele faz alguma maldade, é numa intenção, no fundo, boa. E é importante que a gente entenda esse processo para conseguir interpretar situações de uma maneira imparcial, e a gente conseguir entrar conscientemente no processo de suspensão de valores e depois na imersão dos nossos sentimentos e desenrolando a terapia. Eu vou explicar esse processo durante esse vídeo. Então, as percepções conscientes do ser humano, do indivíduo, formam o campo fenomenológico que ele vai perceber durante a vida. Então, toda essa percepção vai ser absorvida, vai ser interpretada por aquele indivíduo de uma maneira individual, particular,
totalmente dele, que vai ser influenciada pelas experiências que ele teve durante a vida, os traumas que marcaram a vida dele e outros fatores. Então a gente percebe o mundo com a nossa mente consciente, que é prática, é objetiva e é quantitativa. Então ela conta as quantidades e ela é plástica também, ela está aqui sendo usada para a gente conseguir aprender o mundo e mostrar alguma resposta, mostrar alguma interação com aquele fenômeno que se apresentou. A mente inconsciente é abstrata, subjetiva e qualitativa. Então, para ela importa a qualidade e é isso que vai influenciar profundamente as decisões que a mente consciente vai tomar. Muitas vezes a mente consciente não percebe essa qualidade, vê só a quantidade. E aí vem uma reação inconsciente que a gente não consegue interpretar muito fácil, mas a partir de todo esse estudo, toda essa nova percepção que vai vir, essas reações e essas respostas vão ficar mais claras. A intenção dessa técnica é apresentar um método onde a gente vai conhecer o fenômeno que a pessoa traz, que o paciente está trazendo, e depois identificar ele em algum mapa esotérico daquela pessoa. E depois trazer de volta para a subjetividade dela. Então, conhecemos o fenômeno, que é subjetivo, que é a percepção daquela pessoa. A gente identifica aquilo, por exemplo, no mapa astral da pessoa. Vê aonde que está sendo onde estão sendo trazidas aquelas experiências que a pessoa vive constantemente, vive um ciclo. E depois a gente traz de volta para o subjetivismo dela, para que ela possa ressignificar esse acontecimento, essas experiências, esses fenômenos. Então, nesse processo, a gente vai identificar influências que são inconscientes para a pessoa e que trazem essas experiências que se repetem, e depois a gente vai conseguir traduzir isso para uma linguagem consciente, uma linguagem prática, que é a localização desse evento no mapa astral. E aí depois a gente traz de volta esse fenômeno de uma forma que já tem uma certa tradução daquilo que acontece com a pessoa. Por exemplo, ela pode relatar: eu sou ansioso, eu sou ansiosa. E a gente vai primeiro saber o que a pessoa sente durante essa ansiedade, quais são as sensações, as emoções, os sentimentos que vêm durante a ansiedade. E aí, depois que a gente conhece essa informação, é localizado o ponto no mapa astral. E aí a gente vê todas as influências que estão sendo trazidas por aquele ponto do mapa. E quando a gente trouxer de volta essa experiência para a pessoa, fica explicado de uma forma muito clara e prática por que aquilo acontece e como ela pode superar esse desafio. Então, conhecemos o fenômeno, propomos uma imersão nos sentimentos que esse fenômeno provoca no paciente. Depois, a gente vê que intenção que esses sentimentos, essas emoções provocam na pessoa. E a partir disso, a gente consegue elaborar exercícios e outros métodos para o processo de ressignificação dessas experiências, desses traumas. E depois que a gente já traduziu esses acontecimentos, a gente vai levar essa experiência para uma linguagem arquetípica, onde tudo acontece de forma natural. E isso vai fazer com que a pessoa entre num processo de suspensão de valores e passe a enxergar aquela experiência de uma forma impessoal e consiga se desvincular das emoções que aquilo envolve. E a partir daí ela começa o processo de ressignificação desses valores que fazem com que ela tenha essa intencionalidade a partir daquelas emoções. Para ilustrar essa situação, eu vou trazer um caso que eu cuidei em 2020, da Marli. Um beijão para você, Marli. Ela trouxe o fenômeno, a experiência de que ela se sentia injustiçada pela vida porque tinha um coração muito bom, muito nobre e gostava de ajudar as pessoas. E foi identificado que esse ponto ele era do ascendente dela, que é
câncer e a lua dela na casa 6. Então, essa situação, né, esse posicionamento dela ser ascendente câncer e ter a lua na casa 6, provoca essa necessidade de ajudar, de ser solícita, de estar ali atuando, né, colocando a mão na massa mesmo. E de repente ela se via sozinha, ela falava, poxa, eu faço tudo e de repente todo mundo vai embora, eu fico sozinha, me sinto traída. E quando durante o processo da terapia foi mostrado para ela por que isso acontecia, ela passou a perceber que não era tão importante que ela ajudasse da maneira que ela estava ajudando, que ela poderia usar outras maneiras de ajudar e que isso também ia trazer outros benefícios, além de que ela não ia se sentir injustiçada pelo universo. Então ela passou a ressignificar essa intenção que ela tinha de ajudar. Então ela passou a enxergar uma outra maneira de ajudar e passou a não viver mais esses desafios que essa experiência trazia. Também falar do caso da Valéria, que tem um posicionamento muito forte da ancestralidade. E algumas situações que vieram para a terapia, né, os fenômenos que ela trouxe, tinham relação direta com essa ancestralidade dela, e ela passou a enxergar essas experiências de uma maneira completamente nova. Então, ela subiu de degrau, ela conseguiu perceber situações que não eram tão visíveis para ela antes da terapia. Então, quando a gente traz uma linguagem arquetípica para a terapia, naturalmente a visão, a posição da pessoa muda, a interpretação do mundo dela muda. Começamos a explicar coisas gerais do universo, né? Como a energia feminina, a energia masculina, a energia materna, a energia paterna. Então, no caso da Marli, foi explicado para ela que o planeta mais forte do mapa dela não é o Sol, é a Lua, que é o regente do mapa dela. Então, a Lua traz uma necessidade emocional, traz o passado, traz várias situações, traz a energia materna. Então, foi explicado para ela isso, multiplicado pela casa 6, falando que era uma necessidade de estar ali colocando a mão na massa, e outras situações também de hipocondria, né? Algumas situações que vão se manifestar ali na casa 6. E quando ela percebeu que essa energia materna que ela dedica ou dedicava sem interesse nenhum de ser recompensada ou de alguma forma mostrar isso para os outros, que ela estava querendo ajudar, nem todo mundo tem essa energia e que ela pode dedicar isso aos outros de uma forma desinteressada, né, sem esperar a recompensa. E que ela possa dedicar isso de forma consciente, para ela saber até onde ir, né, para não ajudar demais, para depois, né, gastar muita energia e se sentir injustiçada pelo universo. Então, quando a pessoa passa a ver que essa necessidade de ajudar, quando ela passou a ver que a necessidade de ajudar é materna, que ela estava lá querendo cuidar das pessoas como se fosse uma mãe, ela ressignificou todo esse contexto e passou a agir de uma forma diferente. Ela ressignificou todo esse acontecimento. E quando a ressignificação acontece, a atitude da pessoa muda, porque agora ela enxerga coisas que ela não enxergava antes. E esse é o processo terapêutico. Quando a gente passa a ter consciência da linguagem arquetípica, é possível, inclusive, prever o futuro. Isso não é bruxaria, não é macumba, não é trapaça. E a gente pode ler os sinais do universo. Quando você vê uma árvore, tem folhas amarelas na árvore, você sabe que daqui a pouco as folhas vão cair. Então, é possível prever o futuro até um certo ponto, lendo a linguagem do universo. Isso não é proibido. Qual é o problema de você olhar para uma planta, ver que a folha está amarela e falar, ó, daqui 2 semanas a folha vai cair? Isso é macumba? Não é, é autoconhecimento, é você enxergando a linguagem do universo e como ela pode te influenciar na sua vida. E é essa que é a intenção aqui nesse grupo de estudos, que as pessoas possam enxergar o universo mostrando essa linguagem e a gente conseguir interagir conscientemente com essa linguagem. Então, é isso, sejam bem-vindos, e esse estudo vai envolver a mitologia védica. Vamos trazer a
a história da mitologia védica para que a gente consiga enxergar os deuses, né, que representam planetas, e enxergar todos esses aspectos separadamente na nossa vida. Né? Trazer o Sol, o Mercúrio, a Lua, cada planeta para a gente entender aonde ele influencia e qual é a nossa parte que vai trazer aquela energia daquele planeta, daquela influência. E isso é autoconhecimento. A gente passa a enxergar situações, experiências novas, completamente que antes a gente não conseguia enxergar. Antes a gente tinha um bloqueio, a gente não conseguia entender essas experiências. Então, por enquanto é só. Sejam bem-vindos. Deus abençoe.